nesse espaço o professor Salésio D'Agostinho. Tá frio, Salésio? Está começando. Tá frio, né? Gosta de inverno, verão? Eu prefiro inverno, mas não muito frio. É, né? Eu prefiro não muito frio. Mas eu te vejo muitas postagens aí na internet, numa piscina, numa praia. Sim, também é muito bom. Também, né? Ninguém é de ferro, como se diz, né? Um vinhozinho branco, é bom. Então, professor Salésio D'Agostinho, parabéns aqui, ó, eu tenho percorrido muitas, agora as coisas começaram mais ou menos a voltar ao normal, né? O trânsito, se você já percebeu, com certeza deve ter percebido na cidade, o trânsito já começa a estar engarrafamentos, ou seja, voltando às atividades, voltando à educação, as crianças nas escolas, de onde não deveriam ter saído, pelo menos já deveriam ter voltado muito antecipadamente, enfim, a vida recomeça, tomara que Deus ilumine os nossos governantes, porque eu sempre digo, Salésio, o pior da pandemia não foi a pandemia em si, foi a forma como nós administramos a pandemia. Poderia ter sido um pouco mais inteligente, com mais sabedoria, mas nós sabemos que o componente político-partidário está presente no Brasil, lamentavelmente. Tem muitos segmentos que querem o poder pelo poder e não o poder para redimir a sociedade, né? Por isso que Max Weber dizia assim que na vida da ciência política existem aqueles que vivem da política e os que vivem para a política. Os que vivem da política são os aproveitadores, aqueles que querem se servir da política. E aqueles que vivem para a política são aqueles que querem redimir a sociedade, trazer coisas para a sociedade. Então, nós temos que pensar muito bem o ano que vem, ano de eleição, de eleger gente que vive para a política, para fazer da política um instrumento de desenvolvimento social e honradez e dignidade da pessoa humana. Salésio, então eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas no meio da área de contabilidade empresarial elogiando muito a tua participação aqui, muita gente inclusive pedindo aí os vídeos para ter também a possibilidade de acesso a esta aula que normalmente tu tens dado aqui sempre que compareces, uma aula para aquele pessoal que está envolvido, empresas, empresários, contadores, estudantes e tal, contabilistas, essas coisas da técnica de contabilidade, todo esse pessoal que tem essa curiosidade de se esclarecer a respeito disso. Parabéns, e já vou te fazer uma primeira pergunta aqui, porque é de um estudante de Blumenau, em Santa Catarina. Veja bem, sou estudante de contabilidade e gostaria de saber, professor Salésio, se uma empresa que gera lucros corre o risco de falir. Muito bem. Elcio Diniz, Blumenau. Certo. Lucro e capacidade de pagar as contas são institutos diferentes. O instituto que gera resultado é o sistema econômico. O sistema de pagar contas é o sistema financeiro. São coisas totalmente distintas. É na união desses dois sistemas que nós formamos, né, o sistema monetário, o balanço das pessoas jurídicas. Então, quando nós integramos os dois sistemas, nós formamos a pessoa jurídica. Não é isso? Então, verifica que a diferença entre o ativo e passivo é a mesma diferença entre despesa e receita. Quando nós integramos esses dois sistemas, nós criamos o balanço, e é por isso que é balanço, porque o ativo passa a ser igual ao passivo, em razão da diferença ser incorporada ao patrimônio. Não é isso? Então, como é que as pessoas são requeridas? Quando se pede a falência de uma empresa? Por que isso? Porque não paga a conta. Quando a pessoa jurídica não quita, não cumpre com a sua obrigação de pagar as suas dívidas, não é isso? Aquela pessoa que tem a receber o credor, evidentemente, que entra na justiça e requer a falência da pessoa jurídica. Então, se mesmo uma empresa gerando lucro, isso não quer dizer que o lucro é aplicado no seu capital de giro para pagar uma dívida. Não é isso? Então, são institutos diferentes. Então, uma pessoa jurídica pode, sim, ter lucros e gerar lucro e, ao mesmo tempo, ter dificuldades de quitar as suas dívidas. É simples. Entenda, se você compra um bem por 100 e vende esse bem por 200, você gerou um lucro de 100.
Agora, se você pegar esses 200, que foi a sua operação, e comprar um ativo imobilizado, um bem que tu não vais vender, o que é que vai acontecer? No momento que tu tiveres que pagar esse 100, que é o custo da mercadoria que tu vendeste, não tem dinheiro para fazer a quitação. Não tendo dinheiro para pagar a quitação, o credor entra na justiça e pede a tua insolvência, pede a tua falência. Então, são institutos diferentes. É por isso que o empresário tem que entender o quanto é importante a leitura das informações contábeis, porque não adianta tu gerar lucro, tu tem que aplicar este lucro de acordo com a necessidade da pessoa jurídica, de acordo com o giro da pessoa jurídica, para não ter dificuldades financeiras no momento de pagar as suas cotas. É por isso que eu digo, não basta ter lucro, você tem que aplicar e administrar corretamente as finanças da sua empresa. Então, Elcio, então o que eu digo, não adianta você ter lucro, você tem que ter uma gestão financeira sadia para pagar as contas nos prazos, senão você vai falir, porque falência é quando se requer a sua insolvência em razão de não pagar em dias os seus compromissos, ok? Quer dizer que uma empresa que gera lucro, não necessariamente ela vai prosperar. E outra que tenha prejuízo, não necessariamente pode falir. Exatamente isso. Exatamente isso, porque é uma questão de gestão financeira. Aí entra a gestão financeira na coisa. Exatamente. Professor, olha, eu como economista, muito obrigado. Estou aprendendo cada vez mais aqui, tenho certeza que vocês aí também, sobretudo quem trabalha realmente diretamente na área da contabilidade, né? E porque tem muitos negócios que estão sendo abertos no Brasil hoje. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, no ano passado, Salésio, segundo dados aqui da Junta Comercial, teve fechamento de 90 mil empresas. Pequenas microempresas. Mas nesta semana, estou falando a semana passada, a própria Junta Comercial anunciou que no Rio Grande do Sul foram criadas 64.202 empresas. Entre elas, 90% quase de MEIs, microempresas individuais. Que, na verdade, isso aí é um empreendimento quase que da necessidade, só perdeu o emprego, etc. e tal. Então, na verdade, há uma semente de reestruturação da matriz econômica do Estado, e isso é bom, né? É bom. E o fato é o seguinte, e o problema de abrir e fechar empresa, ela se dá porque os empresários, principalmente os pequenos, têm a ideia de que a contabilidade ela existe para gerar as obrigações tributárias, e não é isso. A contabilidade ela existe para te gerar informações e poder interpretar essas informações e aplicar em teu benefício. Essa é a ideia que você tem que entender, que a contabilidade ela não serve somente para pagar tributos, ela serve para te dar informações, para te gerir bem o teu negócio e prosperar. Essa é a função principal da contabilidade. A escrituração, mas é um grande instrumento de gestão. Isso aí, né, professor? Exatamente. Então, muito obrigado pela sua presença aqui e eu fico realmente muito agradecido por ter esse espaço com o Salésio e a turma dele, né, porque isso dá substância para o programa, que em algumas áreas é considerado o melhor programa da televisão do Rio Grande do Sul. Traz informações sobre vários assuntos e, sobretudo, nessa área empresarial, e tem servido como instrumento, como bússola para muitos empresários, ou eles iniciarem uma travessia boa, longa, né, com uma visão, com um foco, ou então reestruturarem aquilo que estava dando errado nas suas empresas. E nós ficamos muito felizes nessa, Salésio, eu tenho certeza que tu também, por possibilitar esta alternativa, esta chance das empresas se reerguerem e seguirem prosperando. Obrigado, Salésio. Eu que agradeço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.